Você tem um plano para gerenciar o seu envelhecimento? É inevitável. Nossa pele vai ficar mais flácida, as rugas vão aparecer, mas já existem soluções eficazes para tratar isso. Dr. Diego Rovares é nosso convidado para falar sobre cirurgias faciais, que, segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, cresce em procura ano após ano. Seja bem-vindo então, doutor, mais uma vez aqui no LikeCast, é sempre um prazer te receber. Eu adoro estar aqui, né? A Jéssica me perguntou, como que a gente vai gravar? No centro cirúrgico, vamos gravar no consultório? Eu falei, não, podcast. Vamos bater papo e papo bom, principalmente porque a gente teve aí mudanças, né? O centro cirúrgico, obviamente, sempre foi muito movimentado, todo mundo querendo ficar com a cintura em dia, o seio em dia, mas nem sempre a face era tão queridinha. Isso tem acontecido, né? Foi o dado que eu trouxe aí inicialmente. E a pergunta, 2026 continua assim, na tua opinião, doutor? Muita cirurgia de face? Com certeza, aumentou muito. A cirurgia que mais aumentou no meu consultório em 2025 foi a cirurgia facial. E agora, em 2026, já começamos uma procura muito grande pela cirurgia de face. Talvez pela questão de divulgação, né? Na mídia no geral, algumas artistas nacionais e internacionais, e também pela questão do Mounjaro. As pessoas estão perdendo peso, né? E após a perda de peso, tem uma flacidez facial, né? Uma flacidez corporal também. Então, aumentou tanto a procura para abdominoplastia, após o uso do Mounjaro, como a cirurgia do Deep Lane, Deep Neck, né? A cirurgia facial. E quando a gente fala desse rosto que vem depois do emagrecimento, é um rosto desconhecido ou pessoas que passam por esse processo, ainda que não tão rápido, também sofrem dele ou realmente as canetinhas trouxeram aí um problema diferente? Então, se você emagrece mais devagar, paulatinamente, pouco a pouco, a flacidez é menor. Agora, você emagrecer, às vezes, 5 quilos no mês, 10 quilos em 2 meses, eu vejo uma flacidez mais importante, uma queda das estruturas da face mais importante. Então, no paciente pós-bariátrico, no paciente que está usando Mounjaro ou Ozempic, a gente vê uma flacidez mais significativa. Então, a gente tem que realmente ter procedimentos eficientes para reverter isso. A cirurgia plástica é o mais eficiente, a gente chegou a falar disso aqui em algumas oportunidades, que tem um limite, né, para os demais procedimentos. Então, eu acho que o entendimento sobre o envelhecimento e às vezes a procura da paciente prévia já para algum procedimento que não deu resultado, ela começou a entender que não adianta só insuflar a face, só colocar preenchimento. A gente tem que reposicionar os tecidos. Quando tem uma flacidez, você tem uma perda volumétrica da face, de volume da face, e você tem queda dos tecidos. Com o ácido hialurônico, com o preenchimento, você não consegue reposicionar os tecidos. Ou reposiciona muito pouquinho. Então, através da cirurgia da face, a gente consegue reposicionar as estruturas da face. Então, acho que a paciente está tendo esse entendimento maior e está já procurando o cirurgião plástico um pouco antes. E a gente tem também aquele risco, né? Quando se investe muito em preenchimento, a gente tem até uma distorção maior da imagem do que depois da cirurgia plástica, o que chega a ser estranho, porque a gente considera a cirurgia plástica mais radical, vamos dizer assim. Exatamente. Alguns resultados até meio bizarros, assim, a gente vê, né? Algumas pacientes, assim, muito insufladas, né? Muito hiperinsuflada, uma face hiperinsuflada. Então, acaba ficando uma face redonda. E a paciente com uma face jovem, uma face mais triangular, é uma face mais assim, triangular. E quando a gente envelhece, a gente fica com a face mais quadrada. E o preenchimento às vezes gera isso, você encher de preenchimento, você acaba gerando uma face mais arredondada, que não é uma face jovem, que é uma face de uma paciente um pouquinho mais velha. Então, através do reposicionamento, a gente consegue trazer essa face mais triangular, uma definição melhor de ângulo de mandíbula, de pescoço, de terço médio, de terço superior, que o preenchimento não dá. Ele não reposiciona os tecidos.
E a gente teve mudança de técnica cirúrgica que proporciona esses resultados? Ou o que mudou na cirurgia de face, além da necessidade, né? Para as pessoas confiarem mais e quererem mais esse procedimento? Então, na cirurgia da face, a gente começou a mexer mais em estruturas profundas. Quando ela surgiu, tirava só a pele. Não mexia no SMAS, que é o sistema músculo-aponeurótico superficial, que é tipo a musculatura da face, né? Para o pessoal entender. Então, hoje, a gente age mais no sistema músculo-aponeurótico, que é o SMAS. Esse SMAS é tipo uma gordurinha abaixo da pele que a gente reposiciona. Então, o que se tem de entendimento hoje? Antigamente, fazia só uma aplicatura. Então, abrir aqui a pele, puxar um pouquinho da pele e fazer uma aplicatura, uns pontinhos nesses SMAS. Hoje a gente faz um descolamento dessa estrutura e essa estrutura aqui, que é o SMAS mole, a gente fixa na fáscia parotídea. Então, a parte mole é fixada numa parte dura. Então, a gente consegue reposicionar melhor. Resultados mais duradouros, né? Cicatrização melhor também, porque não tem tanta tensão e não fica repuxado. Então, mudou isso. A gente foi um pouco mais profundo nas estruturas da face e teve o entendimento dessa parte mole ser fixada numa parte mais fixa. Tanto aqui, na fáscia parotídea, tanto no pescoço, fixar o platisma, que é esse músculo aqui que envelhece também, na mastoide, que é esse ossinho aqui atrás. Então, isso que mudou. Reposicionar a pele, reposicionar estruturas profundas, com o objetivo de subir o terço médio, definir a mandíbula e o pescoço. Tá, e aí você descrevendo todo o processo, a pessoa diz assim, meu Deus, chegou a me dar arrepio, isso parece muito agressivo. É seguro por quê, doutor? É seguro fazer com um profissional habilitado, né? Que entende muito anatomia, com um anestesista do lado da paciente no hospital, né? É seguro porque a gente não age abaixo da fáscia parotídea, da fáscia parotídea massetérica. Abaixo dela que estão os nervos faciais. Então, mesmo a gente entrando numa estrutura mais profunda, que é o SMAS, a gente está acima dos nervos. Uhum. Então, uma cirurgia segura, é uma cirurgia que ela já foi publicada há muito tempo, né? E agora tem que fazer com um profissional habilitado. Né? Eu fico muito assim, impressionado e fico muito assim, até chocado com profissionais mexendo na face. Não cirurgiões plásticos, não médicos, que não têm uma expertise na cirurgia, né? Porque é a cirurgia que a gente mais respeita, o cirurgião plástico mais respeita. Porque se tiver alguma intercorrência, é uma tragédia, porque é no rosto. Né? Então, isso que eu peço para os pacientes, assim, pesquisar bem, né? Que profissional que você vai entregar o teu rosto, né? Que você vai confiar, né? Porque a gente está vendo muitas intercorrências, pacientes depois nos procurando para corrigir algo que não tem volta, né? Nós vimos, inclusive, aí no fim do ano, principalmente, não foi nem relacionado à cirurgia plástica, mas muitas mulheres indo pro sol, e aí aquele laser que promete tudo, as manchinhas ali ficando marcadas. Então, isso também gera muito comentário no sentido de, peraí, pensa um pouco mais, avalia um pouco mais. E aí a gente pode falar de gerenciamento do envelhecimento. Evidentemente, nós estamos vivendo mais e melhor, né? Uhum. Então, nós precisamos realmente se sentir bem com aquilo que a gente olha no espelho. Mas tem que colocar um pouquinho de cuidado no que realmente funciona. Então, se hoje a paciente que está nos acompanhando quer fazer algo no rosto, o que você indicaria que deveria ser o primeiro passo? É chocante isso. Comprovado, o que mais melhora, o que mais retarda o envelhecimento facial? Uso do protetor solar. E nem é tão difícil assim. Exatamente. Então, assim, o que eu recomendaria? Uso do protetor solar todos os dias. Uma dieta rica em antioxidantes, principalmente frutas e verduras. Manter a pele do rosto limpa e hidratada. Fazer exercício físico. Não beber. Não fumar e usar vitamina C, né? Tanto tópica quanto via oral. Basicamente esses cuidados simples, isso é comprovado que retarda o envelhecimento. Laser retarda o envelhecimento? Não.
Não retarda o envelhecimento. Pode melhorar a mancha, pode melhorar a cicatriz, pode melhorar ruguinhas, mas não retarda o envelhecimento, né? A cirurgia plástica, ela retarda o envelhecimento? Uma cirurgia de face? Sim, né? Ela vai ajudar em vários aspectos você ficar mais jovem, né? Botox vai deixar você demorar mais para ficar essas ruguinhas craqueladinhas? Sim. Né? Então, mas é tudo como a gente estava conversando, né, Jéssica? Com cuidado, com harmonia, com naturalidade, né? Sem exageros, né? Agora, uma coisa simples, usar o protetor solar é o que mais retarda o envelhecimento da face. Ou seja, se você levou aquele torrão no sol, nesse fim de ano aí que acabou de passar, então, ó, cuidado, você não fez bem certo. E depois que toma o torrão, né, por favor, se cuide mais, não fique voltando e voltando a tomar sol tanto assim, porque não vai te fazer bem. E aí, doutor, falando de tudo isso, eu quero saber como é que você define que técnica vai para uma paciente, que técnica vai para outra paciente. Ela realmente não vai opinar nessa parte, né? Ela quer lá o resultado final. Isso é seu plano cirúrgico. E ele é customizado para cada paciente. Exatamente. Quando a paciente ela me procura, eu divido a face, assim, didaticamente em 3 terços. Terço superior, que é assim, mais ou menos a sobrancelha até o cabelo aqui. Terço médio, né? Que seria basicamente essa regiãozinha aqui assim, né? E o terço inferior, que é mais o pescoço, né? Então, eu vou olhando cada região. Por exemplo, frontal. Aqui, geralmente, a gente faz botox. Se a paciente tem uma queda do supercílio e o excesso de pele na lateral, eu faço um lifting temporal, que é a elevação aqui, né? Os olhos. Tem excesso de pele, excesso de gordura? Blefaroplastia superior, blefaroplastia inferior, com retirada de bolsa. A paciente não tem, já fez a cirurgia de pálpebra. Opa, então tá ok. Não vamos mexer na pálpebra, né? A paciente só tem um excesso de pele lateral, então é só o lifting temporal, então é individualizado. A paciente caiu o terço médio, está com o sulco marcado. Opa, então eu vou para uma estrutura mais profunda, eu vou fazer o deep plane, eu tenho que tensionar mais o SMAS, né? A paciente é um pouquinho mais cheinho o rosto, eu vou tensionar mais o SMAS também, então eu vou para uma técnica mais profunda que é o deep plane, né? Então, para fazer isso aqui, subir o terço médio, né? Ah, ela tem linhas de marionete, essas linhas aqui fundas, sulco marcadinho, vamos botar um pouquinho de gordura, né? O jaw, que é essa gordurinha aqui, ele tá bem gordinho, então vou fazer um pouquinho de lipo antes de eu puxar ele. Ah, não, é magrinho, eu só vou tensionar. Então, depende, né? Depende de cada paciente. Aqui nessa região do pescoço, ela tem uma gordura abaixo do platisma, então eu vou ter que tirar essa gordura. Tem uma gordura acima, então eu vou ter que limpar um pouquinho antes de fechar o platisma, né? Ah, eu preciso tensionar o platisma lateral, fixar na mastoide. Tem que tensionar, senão não vai ficar bom só mexendo no meio, né? Então tem alguns detalhes que depende de cada paciente. Ah, a paciente ela tem uma pele muito craquelada, vamos fazer um laser antes da cirurgia. Tem muitas ruguinhas finas. Ah, vamos fazer um peeling. Ela tem muitas ruguinhas aqui na volta da boca, então vamos fazer um ácido tricloroacético, um peelingzinho, alguma coisa. Então depende de cada paciente. Por isso que é individualizado, né? Não é uma receita de bolo, né? É igual para todo mundo. E cada pessoa chega lá também a partir de um ponto de partida que é só dela, né? Que tem a ver com a idade, com os hábitos, tudo isso também influencia no plano. Não, com certeza, né? Às vezes a paciente ela perde o time da cirurgia, né? Às vezes ela fica muito enrugada, ou principalmente aquela paciente que tomou muito sol, né, durante sua vida, e às vezes ela passa o ponto de realizar o lift, né? Ela tem um resultado um pouco mais limitado, tem um resultado, mas não é um resultado ideal, né? Então, assim, hoje eu vejo que o ideal é operar entre 45 a 60 anos. O Muito ideal bem. seria essa idade, sim. Nós separamos, inclusive, uma convidada que vem aqui por meio de foto, né? Pra gente mostrar um pouquinho mais em detalhes de que impacto a gente consegue ter na cirurgia plástica facial. Vamos ver? Show. Quem é essa paciente que topou aqui, doutor? Bom, essa paciente é uma paciente amiga nossa, né? É muito querida, um paciente de Deus, né? Temente a Deus. Eu já operei a filha dela também, né? E ela, por muito tempo, ela segurou a cirurgia, né? Ela não é muito adepta, assim, à cirurgia, né? E ela me procurou devido a essa confiança que foi desenvolvida, né?
com a família para fazer a cirurgia do lifting, né? E da pálpebra também. Então, o que a gente evidencia aqui, né? A gente evidencia jaw, que é essa região, um sulco nasogeniano marcado, né? Excesso de pele, pálpebra superior e pálpebra inferior, ruguinhas aqui na testa, né? Ruguinhas aqui na testa e excesso de pele lateral, né? E uma flacidez de pescoço aqui, ó. Nossa, o pescoço dá muita diferença, né? Flacidez de pescoço e colo, né? Então, o que a gente fez nessa cirurgia? Aqui o antes, né? E aqui o depois. Então, a gente fez uma cirurgia de pálpebra superior, né? Pálpebra inferior, né? Não sai todas as ruguinhas para evitar com que o olho fique aberto, né? Que aconteça isso aqui, né? Então, a gente deixa um pouquinho de ruguinha, a gente melhorou. Fica natural também, né, doutor? Fica natural. Melhorou o sulco, mas ainda mantém um pouquinho o sulco, né? A gente subiu o terço médio, né? O terço médio era bem baixo, estava aqui, ó. A gente subiu para cá, né? E definiu novamente isso aqui que eu falei da triangulação, ó. Ficou um triângulo. Aqui já estava um rosto mais quadrado. Ó, né? E aqui ficou um triângulo. Então a gente triangulou novamente. E chama muita atenção, né? Porque desenha mais o rosto. Isso. E fica com aquele aspecto que tem outra idade agora. Exatamente. Né? Ó, e sem repuxar a boca, não ficou nada repuxado, né? Vocês têm uma imagem de perfil também pra gente falar? Tem sim. Vamos, né? Pra gente dar uma olhadinha. De perfil. Ó, olha só que interessante, né? Olha aqui o ângulo da mandíbula, ó. Olha como ficou. Quadradinho. Né? Ficou bem retinho, né? O pescoço não tinha definição, agora ele vem, ó. Ele vem, ó, e desce, né? Ele vem e desce, né? Olha o terço médio como subiu, ó. Aqui o terço médio subiu bastante, né? Então, que dá aquele aspecto de o rosto pra cima, isso, né? Exatamente. Né? E a cicatriz, ó, olha só. Ótima não dá pra ver, né? Que tá com 4 meses de cirurgia, uma ótima cicatrização, né? Aqui melhorou muito, né? As ruguinhas laterais, né? Não some tudo, mas melhora em uns 80%. E a testa lisa, né? Ali foi feito botox e um lift temporal. E aqui foi feito o deep plane e aqui o deep neck, que são cirurgias mais profundas para tensionar ali o esmalte, como eu estava falando. Então o paciente está feliz, está contente, ganhou bastante elogio das amigas. E eu garanto, né, doutor, que a partir dali a gente fica até mais cuidadosa, né, para manter esse resultado por mais tempo, porque o envelhecimento continua acontecendo, então é gerenciar mesmo e com indicações associadas, né, que você mesmo faz essa indicação de procedimentos não cirúrgicos. Sim, exatamente. Às vezes precisa um laser de CO2, às vezes precisa um peeling, né, preenchimentos também às vezes precisa. Então a gente associa. São tratamentos cirúrgicos e não cirúrgicos, né? Tudo para um melhor resultado. Dentro da cirurgia de face, eu acho que um dos comentários que a gente escuta mais e vê mais é sobre o quanto o pós-operatório pode ser um pouquinho assustador. Eu queria que você falasse da necessidade de ter um bom pós-operatório, né? E como que você prepara as pacientes para esse momento que talvez o reflexo no espelho não vai estar já como vai ficar no final, né? A paciente ela sai do centro cirúrgico, né? Ela sai com a rede hemostática, né? São alguns pontinhos por fora e sai enfaixadinha, assim, né? Então eu mostro fotos no consultório de como ela vai sair. Eu falo que por 2 semanas é bom não se olhar no espelho, tirar os espelhos de casa, porque fica roxo, fica inchado, é um aspecto não bacana, assim, né? Mas é um processo, né? Para atingir o resultado, ela vai ter que passar por esse processo. Então, uma adequação de expectativa. Se a paciente ela não tem um mental bom para passar por isso, ela não deve se submeter à cirurgia. Senão ela vai se assustar, vai ficar ansiosa, vai ficar com muito medo no pós, né? Então, ela tem que ver fotos, tem que ver como é que é, tem que ver amigas que fizeram, né? Perguntar, né? Como é que é, perguntar para o médico. Então, tem uma adequação de expectativa de resultado e uma conversa de como vai ser o pós. Vai ter inchaço, vai ter roxo, né? Demora para você ver o resultado. Às vezes, assim, 2 semanas está recuperada, tira os pontinhos, tudo. Mas para estar, assim, bem bonita, às vezes vai uns 6 meses da cirurgia de face. Falando em relação à idade da paciente, né? Nós estamos falando de um procedimento que realmente mexe com o rosto todo. Mas também tem aqueles procedimentos um pouquinho mais pontuais, né? Questão de região de olho, mesmo orelha, né? Para quem se incomoda, fica aqui nessa região. Tem diferença dessa indicação? Às vezes a paciente chega lá querendo uma cirurgia de face e ainda não é o caso dela? Sim, tem pacientes que às vezes procuram que ela não tem sinais de envelhecimento. Ela não tem o jaw, não tem queda do terço médio, né? Ela não tem excesso de pele na pálpebra. Então ela pode ir fazendo aqui os procedimentos ancilares que a gente fala, botox,
preenchimento, né, fazer um laser, fazer um Sculptra, né, com bioestimulador de colágeno. E aí, principalmente a paciente, ela procura jovem, às vezes assim, ela fez vários tratamentos para o pescoço, flacidez, ou fez uma lipo para o pescoço e não ficou bom, né? Pescoço, eu acho muito difícil algum tratamento não cirúrgico dar um resultado duradouro. Não dá. Então, às vezes, a paciente mais jovem, ela procura pelo pescoço. Só que, às vezes, ainda também não é o momento. Então, tem o momento certo da cirurgia. Geralmente, após os 40 anos, né? E nessa ansiedade de tentar ficar mais jovem, mesmo antes dos 40, pode acontecer de ter tanto procedimento que impeça um resultado melhor depois na plástica? Existe contraindicações para quem no futuro deseja fazer? Então, Metacril, né? PMMA no rosto, isso é difícil, a gente não consegue retirar ele. Alguns bioestimuladores de colágeno, assim, que eu tô vendo que tá mais... Ele é mais difícil também de retirar ali. Também dificulta o nosso procedimento. Às vezes a gente não consegue retirar e não consegue obter um resultado aí que a gente gostaria. E às vezes, assim, alguns fios de tração, né, mais duradouros também dificulta. Às vezes a gente vê alguns preenchimentos mesmo e alguns fios em região de nervo facial também dificulta ter um resultado melhor. Então, assim, mesmo que é um procedimento não cirúrgico, tem que procurar um profissional adequado, porque senão ele pode atrapalhar a sua cirurgia de lifting depois, né? Então, a gente tem pego bastante pepino aí, bastante problema aí com esses procedimentos mal realizados e nos dificultam depois na cirurgia. E depois que ela passa uma vez pelo lifting, tendo ou não esses procedimentos, se em algum momento envelheceu de novo, né, doutor? Sim. Inevitável. Pode fazer mais de uma vez a cirurgia plástica facial? Pode. Ou não? Pode. Tem paciente que eu fiz 3 vezes já, né? Ela operou, né? Eu não sou tão velho assim, né? Eu fiz só uma vez, né? Mas ela já tinha feito 2 liftings com outro cirurgião, né? Então, geralmente a durabilidade do lifting ali é de 10, 12, 15 anos, né? A depender dos cuidados da paciente, né? O que vai fazer você perder o resultado do seu lifting? Efeito sanfona, né? Não usar protetor solar, não ter uma dieta adequada, não fazer exercício físico, não ter um cuidado adequado com a pele, você vai perder o resultado antes. Né? Agora, eu fiz a cirurgia de lifting e vou perder 15 quilos. Vai voltar a flacidez facial. É igual ao corpo, igual a mama, né? A mama vai cair, a face vai cair também. Então, tem que ter esse cuidado. Eu vou fazer um lifting, mas depois eu quero perder 15 quilos. Então, perco o peso antes e depois faço o lifting. É igual a cirurgia corporal, sabe? E mantendo o corpo mais equilibrado, o resultado é mais duradouro. E a vida da pessoa também é mais equilibrada. A gente quer envelhecer com saúde, né, doutor? Com certeza. A paciente, ela tem que se comprometer com o resultado também, né? Ela tem que pensar que ela investiu dinheiro, investiu tempo. A cirurgia, né, não é isenta de risco, é um procedimento cirúrgico. Então, ela tem que ter essa mentalidade, assim, que ela também tem fazer a parte dela, né? É 50%, na verdade. O cirurgião tem 50%, a paciente 50%. Quais são as dúvidas mais comuns nessa primeira consulta, que é a primeira chance que ela tem realmente de conversar com o cirurgião? Porque tem muita informação na internet. Nós estamos aqui fazendo um papel tão importante, né? Que é divulgar a informação, mas muitas dúvidas só vão aparecer lá na hora. O que é mais comum elas te perguntarem? Perguntar se não vai ficar com a boca repuxada. Não vai? Não vai. Já responde pra nós. Se não vai ficar com o olho aberto, né? Não tem que ter esse também. cuidado, né? Para não ficar com o olho com ectrópio, né? Essas dúvidas, esses medos. Se vai ficar bom, né? Perguntam isso. Se vai morrer. Medo, né? De anestesia. Medo de anestesia. Né? Então, o risco hoje de morrer na cirurgia plástica é baixíssimo, né? Anestesia, a gente faz tudo com anestesia venosa. Então, o anestesista do lado, né? Fica sempre ali com ela. A gente faz rede hemostática para evitar hematomas, né? Eu explico tudo sobre risco de sangramento, tudo. Mas basicamente como é no rosto, a pessoa tem medo de não ficar boa a cirurgia, né? Ou de ficar artificial. Acho que é basicamente isso, né? O medo, assim. Aí ela fez essa consulta, faz todo o preparo pós-operatório,
pré-operatório, aliás, aí vai para cirurgia. Quanto tempo desde a primeira consulta até ela poder realizar o procedimento? Depende muito da época, né, do ano, assim. Em julho e dezembro tem que marcar uns 3 meses antes, né, a cirurgia, para ter vaga na agenda. Mas meses assim, fevereiro, novembro, um mês antes você já consegue se adequar ali. Ela não precisa ter uma mudança radical na vida dela para passar pela cirurgia. Não tem esse preparativo. Não é como a corporal que às vezes tem que perder um pouquinho de peso, como você disse. Sim, mas se ela estiver acima do peso, vai ter que perder um pouquinho também. Se ela estiver inflamada, o organismo inflamado, vai ter que fazer um preparo nutricional. Então, basicamente é isso, um preparo nutricional e ver os exames pré-operatórios, né? Se estão adequados, se o corpo está inflamado ou não, como é que está a hemoglobina, como é que estão as vitaminas, né? Tem que fazer um preparo. Então, pelo menos um mês antes ali tem que, né? O ideal seriam 6 semanas antes, mais ou menos, para fazer um preparo adequado para a cirurgia. Com certeza, leva mais tempo se preparando para realizar o sonho, né? Do que realmente chegar lá com o cirurgião, então, e ter os encaminhamentos cirúrgicos adequados. Sim. Para quem tá na dúvida, o que você diria agora, doutor, chegando aí aos momentos finais desse episódio, para pessoa que quer, mas ouviu tudo isso e ainda tá na dúvida? É realmente a consulta que vai ajudar ela a esclarecer todas as dúvidas ou você tem mais dicas? Então, aquela paciente que ela já fez alguns procedimentos, principalmente pro pescoço, e ela não viu o resultado, e ela incomoda a flacidez no pescoço, né? O caso dela é cirúrgico. Agora, o que ela tem que ver? Será que é o momento adequado? Ela está estável em casa com a família? Ela está bem? Está se sentindo bem? Ela está bem de saúde e bem da parte mental? É o momento de realizar a cirurgia, né? Agora, assim, eu não estou bem muito da parte mental, estou com muito medo, não me incomoda tanto o pescoço? Vai namorando, eu falo, vai pesquisando, vai vendo, vai chegar um momento que vai falar, não, agora é o momento de eu realizar a cirurgia. Então, tudo tem um momento na vida, né? Então, é isso que eu falo. Não adianta você fazer a cirurgia no momento errado. Que daí, às vezes, a cirurgia ficou boa, mas você não está no momento certo, você não vai gostar, né? Então, estando no momento certo, algo que está te incomodando no rosto, você está bem, está apoiado pelo marido, apoiado pela família, a família apoiou a sua decisão de cirurgia, pode fazer que vai dar tudo certo. Ou seja, 2026 pode ser que seja o seu ano aí de transformar o seu rosto, de ganhar uns anos a menos, né? Na identidade aí, no reflexo do espelho para ficar mais feliz. Doutor, agora eu vou deixar você livre para fazer aquele convite que eu sei que a sua rede social está bombando. Tem muita informação lá. A gente gosta muito de acompanhar os casos, né? É um jeito de entender aquilo que parece tão distante da nossa realidade, né? O centro cirúrgico é muito só o cirurgião e você consegue, né, mostrar um pouquinho dessa vitrine e deixar até a paciente mais tranquila. Olha, nem é coisa assim de outro mundo, né? Com certeza. Sigam a gente lá nas redes sociais, né? Batemos aí final do ano 50 mil seguidores, né? Trabalhinho de formiguinha. Agora a gente vai postar mais antes e depois. Vamos começar a falar mais sobre a cirurgia de face, né? Os cirurgiões plásticos, eles são especialistas em cirurgia de face, né? A gente não pode perder esse mercado, né? A gente é conhecedor dessa anatomia, então é seguro operar com cirurgião plástico, né? Foram 11 anos, né? 11 anos estudando para fazer isso. Então, não entregue o seu rosto para qualquer profissional, pesquise antes, começam a nos seguir lá na rede social, e isso também você vai começando a aprender um pouquinho sobre os procedimentos, o medo vai também diminuindo, você vai se identificando com o cirurgião, ou comigo, ou com outro cirurgião, e aí você vai tomar a decisão certa, com certeza. E é uma relação de confiança, né? Médico e paciente nessa hora realmente tem que se entender, tem que ficar tudo muito claro para todo mundo ficar satisfeito no final. Com certeza. Se você vai consultar comigo e você, às vezes, não se identificou, você não pode operar comigo, né? Se identificou com outro cirurgião, opera com ele, né? Então, isso que eu falo. Tem que começar certa relação para terminar certa, né? Então, uma relação de confiança. Tem que ver se você gosta dos meus resultados, né? Às vezes, eu quero um resultado mais puxado, mais repuxado. Não é comigo que você vai ter. Você vai ter um resultado bonito, natural, harmônico. Mas repuxado, não. Outro cirurgião repuxa mais, então vai nele.
porque em mim você não vai ter isso, né? Eu quero uma mama, por exemplo, bola. Em mim também você não vai conseguir esse resultado. Você vai ter um colo bonito, mas sem ser bola. Então, tem as características de cada cirurgião e tem as características de cada paciente. Tem que ver se as duas fecham. Fechou as características dos dois, então é esse cirurgião que é o ideal para você. Perfeito. Eu vou fazer um compromisso aqui. Já que você falou que vai ter muito antes e depois, e a gente adora, vou fazer o próximo bate-papo com vários antes e depois pra gente ver cada parte que dá pra mudar, pra gente melhorar, né, mulherada? Bora. Bora? Então, compromisso Fechou. feito, doutor. Muito obrigada mais uma vez e te espero em breve aqui no LikeCast. Valeu! Tchau, tchau! Para você que acompanha o LikeCast, a gente se vê em breve com mais conteúdo de valor para melhorar a sua qualidade de vida, para deixar você mais feliz. Hoje o tema foi, o rostinho bonito. Sigam lá o doutor, tá aqui na descrição do vídeo todas as informações. E é claro que eu quero te convidar para se inscrever no canal e acompanhar todos os nossos temas. Até mais!